caro professor João Batista, caro professor Ives Gandra e caro professor Modesto Carvalhosa, é um prazer e uma honra estar aqui esta noite para compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o enfrentamento da corrupção no Brasil, na companhia honrosa de dois dos maiores professores de direito que o Brasil tem. O Brasil vive, como nós sabemos, estamos testemunhando, um momento muito difícil. Eu devo dizer, porém, que não me deixei contagiar pela onda de negatividade que se abateu sobre o país de uma maneira geral e, de certa forma, vem comprometendo até mesmo a autoestima das pessoas. Eu tenho procurado manter uma visão positiva porque acho que este é um momento de transformação, um momento de refundação do Brasil. E, portanto, uma posição realista com alguma dose de otimismo. Até porque, escreveu uma vez James Tobin, num prêmio Nobel de Economia, que o otimismo não funciona. Não há nada que documente que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona. O pessimismo faz a vida ficar pior. E, portanto, não é uma boa escolha, nem uma boa atitude diante da vida. Além do que, sou totalmente convencido de que nesses 30 anos de democracia nós temos um conjunto importante de conquistas para celebrar. E é por elas que eu gostaria de começar a nossa conversa esta noite. De modo que eu estou longe de parecer com o médico de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que diz para o cliente que tinha uma notícia ruim e outra pior. E o cliente disse, me dá a ruim primeiro. E o médico falou, você só tem 24 horas de vida. E o paciente perguntou, mas o que pode ser pior que isso? E o médico disse, estou para lhe contar desde ontem. Há 3 conquistas democráticas que eu gostaria de compartilhar antes de nós analisarmos a fotografia dramática do momento atual. Um pouco para demonstrar que a fotografia parece embaçada, mas o filme é bom. Nesses 30 anos de poder civil e de democracia, nós temos como conquistas a celebrar, em primeiro lugar, estabilidade institucional. 3 décadas de estabilidade institucional ajudou o Brasil a deixar para trás a tradição latino-americana de quarteladas, golpes de Estado e quebras da legalidade constitucional. E nós atravessamos todas as crises dentro do quadro da mais absoluta legalidade institucional. E não foram tempos banais. Tivemos o escândalo do Mensalão, está em curso a Operação Lava Jato, tivemos 2 presidentes da República destituídos por impeachment e ainda assim as instituições continuam funcionando regular e constitucionalmente. Só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver em um Estado constitucional e democrático. A segunda conquista que merece ser celebrada foi a da estabilidade monetária. A maior parte da audiência aqui é muito jovem, mas os mais antigos, quem quer que tenha mais de 40 anos, viveu o drama brasileiro que era a hiperinflação. Cada um de nós mais antigos terá uma história de horror para contar sobre os sucessivos planos econômicos fracassados, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, até que finalmente, com o Plano Real na década de 90, se conseguiu domesticar a inflação. E a inflação acentuava o abismo de desigualdade que há no Brasil, porque quem tem capital se protege no mercado financeiro, mas quem não tem vê o poder aquisitivo, o seu poder de compra desvalorizar-se a cada dia. E a terceira conquista a ser celebrada é a da inclusão social.
de mais de 30 milhões de pessoas. Poucos países no mundo, talvez só a China, podem celebrar e documentar a superação da extrema pobreza de uma quantidade tão expressiva de pessoas. Nos 30 anos de democracia, 29 sob a Constituição Democrática de 88, o Brasil teve o maior crescimento de índice de desenvolvimento humano da América Latina e do Caribe e superou os objetivos do milênio, que terminaram em 2015, de ultrapassagem da pobreza extrema. Portanto, nesse primeiro capítulo da nossa conversa, na nota positiva com a qual eu gostaria de começar esta apresentação, é que em uma geração nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a hiperinflação e nós derrotamos a pobreza extrema. Nada é impossível. E nós vivemos, nesse momento no Brasil, uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E esta é a matéria-prima que muda paradigmas. Este é o impulso que empurra a história na direção do novo tempo. Portanto, nós somos um país que se perdeu circunstancialmente na história, mas estamos nos reencontrando e nos refundando. E entro no capítulo que é o tema desta apresentação, que é o tema do combate à corrupção e do compliance. Eu ainda disse isso o outro dia, o cumprimento da lei no Brasil andava tão fora de moda que nós precisamos importar uma palavra estrangeira, compliance, para documentar a circunstância de que num Estado democrático de direito as leis existem para serem efetivamente cumpridas. Nós vivemos, como eu disse, um momento muito difícil no Brasil. E a fotografia é muito impressionante. E eu gostaria de descrever muito brevemente e muito objetivamente, sem nenhum juízo de valor, o momento atual brasileiro. Porque a gente na vida precisa fazer os diagnósticos certos para buscar as curas adequadas. O momento brasileiro, a descrição do momento brasileiro, deve incluir o presidente da República em exercício sofreu 2 denúncias perante o Supremo Tribunal Federal. Uma por corrupção passiva e a outra por obstrução de justiça. Um outro presidente da República foi condenado em 1º grau por corrupção passiva. Um outro presidente da República ainda anterior foi denunciado perante o Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. O ex-ministro da Secretaria da Presidência da República encontra-se preso sob a acusação de que mantinha em um apartamento 51 milhões de reais. 2 ex-chefes da Casa Civil foram condenados criminalmente por corrupção passiva. 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados estão presos por corrupção passiva. Diversos ex-governadores de Estado estão presos por corrupção passiva. Um senador, ex-candidato a presidente da República, está denunciado perante o Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. A colaboração premiada da Odebrecht resultou na delação de mais de 400 pessoas de 26 partidos. A colaboração premiada da JBS envolveu 1.829 políticos de 28 partidos. Esta é a descrição factual, sem nenhum juízo de valor, do momento atual. É tão profundo e extenso o contágio que alguém poderia supor que existe uma conspiração contra tudo e contra todos. O único problema com esta teoria são os fatos.
os malditos dos fatos. Os áudios, os vídeos, as fotos, as malas de dinheiro, os apartamentos de dinheiro, as provas que saltam de qualquer compartimento que se abra. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Impossível. O que há de bom para celebrar é que poucos países no mundo tiveram a coragem de enfrentar o fenômeno de uma corrupção assim arraigada, com a determinação, com a exposição que nós temos procurado fazer no Brasil. E, portanto, se a corrupção nos envergonha, a nossa disposição em não mais varrê-la para debaixo do tapete, mas trazê-la à luz do dia e finalmente superar este problema, é motivo de orgulho para todos nós. Refletindo sobre a corrupção, é preciso reconhecer que ela se disseminou no Brasil de uma forma endêmica, sistêmica, profissionalizada. Não foram falhas individuais, falhas pontuais, pequenas fraquezas humanas. Havia esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros que envolviam agentes públicos, agentes privados, empresas públicas, empresas privadas, partidos políticos, membros do legislativo, membros do executivo. A corrupção, o viver com o dinheiro desviado, tornou-se um meio de vida para muitos e um modo de fazer negócios para outros tantos. Portanto, é preciso fazer este diagnóstico com a severidade que ele exige. A contaminação foi estarrecedoramente ampla e não é difícil e não é fácil desfazer esse quadro. Mas essa é a missão da nossa geração. Acho que essa é a missão das nossas vidas. Criar um país decente sobre a ruína que nós temos nesse exato momento. Eu gostaria de dizer que o modo como eu penso a vida, não se muda o mundo, nem a história, nem um país, com excesso de punição, com direito penal exacerbado, com vingadores mascarados, com punitivismo. A gente muda o mundo com educação de qualidade, desde a primeira idade, para que as pessoas possam fazer escolhas esclarecidas na vida. A gente muda o mundo com distribuição justa de riquezas, de poder e de bem-estar, para que todos se sintam livres e iguais participando de uma comunidade que os acolhe. E a gente muda o mundo com um debate público de qualidade e democrático, para que no mercado de ideias e de opiniões se encontrem as melhores soluções para os problemas. Portanto, não é com direito penal que se faz um novo país. Mas, dito isso, um direito penal, como aconteceu no Brasil, absolutamente incapaz de punir a criminalidade do colarinho branco, absolutamente incapaz de punir qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos, criou um país de ricos delinquentes. Pessoas que se acostumaram a viver num universo de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituições financeiras, organizações criminosas. Um país em que as pessoas são honestas ou não são honestas se quiserem, porque não acontece coisa alguma. É esse país que nós estamos, finalmente, com atraso, mas não tarde demais, procurando modificar. O sistema punitivo no Brasil deixou de cumprir o único papel verdadeiramente importante que lhe cabe, que é o de funcionar como prevenção geral. As pessoas não cometem delitos pelo temor de sofrerem uma punição efetiva. Como
o direito penal não era capaz de punir ninguém que tivesse acima de uma determinada faixa de renda, o direito penal não cumpriu o seu papel de prevenção geral. É um direito feito para prender menino pobre com 100 gramas de maconha. E que não consegue prender quem desvia 10, 20, 30, 50 milhões. Não é uma casualidade. Ele é feito para isso. E nós precisamos enfrentar esta distorção. Ninguém deseja, muito menos eu que fui advogado há 30 anos, um Estado policial. Nós queremos um Estado democrático de direito, com respeito à Constituição, com respeito às leis, com devido processo legal, com direito de defesa. Mas nós não queremos um país em que os processos não terminem nunca. A ideia de que devido processo legal é o que não termina nunca, e que garantismo significa que nunca ninguém é punido por coisa alguma, são dois equívocos largamente disseminados no Brasil. A vida não pode ser assim. O Estado que pune o empresário que ganhou a licitação porque pagou propina não é um Estado policial, é um Estado de justiça. O Estado que pune o banqueiro que ganha lucro extra porque tem inside information não é um Estado policial, é um Estado de justiça. Portanto, nós precisamos derrotar este país feio e desonesto que nós herdamos. E é preciso enfrentar isso corajosamente, com todas as dificuldades que se apresentam e que nós estamos testemunhando. Acho que a sociedade brasileira tem avançado. Há mudanças de atitude, há mudanças na legislação e há mudanças na jurisprudência. As mudanças de atitude, a meu ver, começam com a Ação Penal 470, o mensalão, em que pela primeira vez houve efetivas condenações perante o Supremo pelos crimes que eu descrevi antes: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E em desdobramento veio a Operação Lava Jato, que ajudou a retirar o véu desta estarrecedora corrupção que contaminava quase todos os espaços da vida pública brasileira. Não há um contrato público relevante que não tenha alguma coisa errada. Onde você destampa, tem alguma coisa errada. Fundos de pensão, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, BNDES. Se procurar um pouquinho, as coisas não se passaram do modo que elas devem se passar numa república e num país correto. Portanto, houve uma mudança de atitude da sociedade que empurrou o judiciário a uma reação que se fazia indispensável para que nós deixemos de ser este país que quase chega lá, esse país de renda média que não consegue furar o cerco. Para furar o cerco, é preciso criar um país ético, ética pública e ética privada, em que a honestidade, a integridade sejam ativos valorizados em lugar da esperteza e da desonestidade. Houve mudanças na legislação, com leis que puniram a criminalidade do colarinho branco, e houve mudanças na jurisprudência, inclusive, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, a mais importante delas, a possibilidade de execução das condenações penais depois do 2º grau, que fechou a porta pela qual os processos se eternizavam e todos os corruptos escapavam pela prescrição, porque os processos não acabavam nunca. E quando alguém quer mudar essa jurisprudência para ouvir o STJ, não é isso. Porque se convencionasse, caberá um recurso, e o STJ decide em 6 meses, e depois pode executar, acho que seria errado, mas seria palatável. Mas o que se quer é a sucessão de recursos procrastinatórios intermináveis. Porque se disser, então tá bom, em 6 meses o STJ julga, eu topo. Não vão aceitar. Porque o projeto é um projeto de se preservar um sistema que é incapaz
de punir essas pessoas. O Supremo decidiu 3 vezes no ano passado que pode executar depois do 2º grau. De lá para cá não aconteceu nada de novo que justifique a mudança da jurisprudência, salvo a chegada de alguns novos réus. Mas um país que vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu não é um Estado de direito, é um Estado de compadrio. E nós precisamos resistir a isso. Ainda em relação ao domínio da impunidade, há o problema do foro privilegiado, que é uma jabuticaba que ficou, eu até gosto muito de jabuticaba, mas essa jabuticaba ficou amarga. Porque o Constituinte nem ninguém, em tempo algum, imaginou que fosse haver mais de 500 ações penais e inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. E aí há 2 problemas. O primeiro, o Supremo não desempenha bem este papel. E com isso, ele desagrada a sociedade. E nas poucas vezes que ele consegue desempenhar bem esse papel, ele desagrada a classe política. Portanto, é um papel que não pode prestar, porque não é bem exercido e, quando excepcionalmente é bem exercido, cria atritos políticos. E, portanto, nós precisamos nos livrar desse modelo amplo de foro privilegiado. Já há um caso sendo apreciado no Supremo, eu mesmo propus um encaminhamento só a foro privilegiado para os fatos praticados no exercício do mandato e que tenham relação efetiva com o exercício do mandato. Isso resolve mais de 80% dos casos que têm foro privilegiado. Portanto, essa é um pouco a análise do direito penal e do papel que ele deve ter em um país como o Brasil. Não se trata de uma expedição punitiva. É uma jornada em favor do bem. No atual estágio civilizatório, o bem e a ética precisam dessa ajuda externa. E, portanto, o direito penal tem que desempenhar este papel de prevenção geral. Há grande resistência a essas mudanças. Grandes resistências. Quem assiste à vida brasileira testemunha uma operação abafa, intensa, ostensiva, indecente. Mas é preciso empurrar a história e é preciso um pouco entender o contexto. Há pessoas no Brasil que se supunham imunes e, consequentemente, impunes. No Brasil, havia pessoas que eram invisíveis de tão pobres e outras que eram imunes de tão ricas. Nós precisamos criar um país em que pobres e ricos sejam iguais. Aliás, ninguém deve ser punido por ser rico, assim como ninguém deve ser punido por ser pobre. As pessoas têm que ter a justiça na medida certa e têm que ter a percepção de que ela é a mesma para todo mundo. O que aconteceu é que essas pessoas que se supunham imunes reagem a este avanço da igualdade no país. E, compreensivelmente, muitas não querem ser punidas porque acreditavam que jogavam o jogo como ele sempre foi jogado. A história mudou de mão e essas pessoas foram colhidas pela história. Mas eu consigo entender melhor as que não querem ser punidas. Mas há um lote pior. É o lote dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e que não aceitam as mudanças que o país precisa para avançar, para acabar este ciclo do país que não consegue cumprir adequadamente o seu destino. E há, aqui e ali, uma visão tenebrosa que nós precisamos também derrotar, de parte da elite brasileira, que acha que corrupção ruim é a dos outros, é a dos adversários, é a de quem eu não gosto. Mas os corruptos que frequentam os mesmos salões e os mesmos banquetes que eu, esses não têm problema. E aí cria-se um país em que há corruptos de estimação. A vida não pode ser assim. Não há corrupção de esquerda ou corrupção de direita. Um país democrático pode ter projetos liberais, projetos conservadores, projetos progressistas. A vida é plural.
mas não pode ter um projeto desonesto de poder, em que a desonestidade seja a moeda corrente, a apropriação privada do espaço público e dos bens públicos. E aqui, já caminhando para a conclusão, preciso atentar para o custo da corrupção. Não sem antes fazer um parênteses que considero importante. Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, não há como ter um Estado democrático sem política. Os modelos que tentaram a alternativa política fracassaram no totalitarismo. E, portanto, não dá para substituir a política pelas forças armadas, pelos tecnocratas ou pela polícia. É preciso ter política, mas melhorar a política. E, portanto, nada do que eu digo é contra a política, é a favor. Derrotar a corrupção é favorecer a política e fazer uma reforma política que barateie o custo das eleições, porque é o financiamento eleitoral que está na origem de boa parte da corrupção no Brasil. E aqui eu chego ao capítulo final, antes da conclusão, que é o custo da corrupção. A corrupção tem custos financeiros, a corrupção tem custos sociais e a corrupção tem custos morais. Os custos financeiros, eles não são fáceis de quantificar, porque, evidentemente, ninguém mantém uma contabilidade pública da propina. Mas as estimativas é que só envolvendo as empresas estatais nos últimos tempos, o custo da corrupção em propinas foi mais de 20 bilhões de reais. Há um estudo da Fiesp que quantifica em 2,3% do PIB o custo anual da corrupção no Brasil. Nós estamos falando de 100 bilhões de reais. Esse é um custo financeiro. Há um custo social. É que o dinheiro que vai para a corrupção, ele não vai para a educação, ele não vai para a saúde, ele não vai para melhorar as rodovias. A corrupção mata as pessoas, sem hospitais, oprime as suas vidas na ignorância ou nos acidentes nas estradas que poderiam ter sido consertadas. Portanto, a corrupção prejudica a qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade e os grandes beneficiários dos serviços públicos são as pessoas mais pobres. Porém, o maior custo da corrupção é um custo moral. É você criar um paradigma de desonestidade no país. E aqui há uma discussão equivocada, em que as pessoas procuram fazer uma distinção se o dinheiro desviado, se ele foi para o bolso ou se ele foi para a campanha política. Geralmente vai um pouco para cada lado, mas não faz diferença nenhuma, porque o grande problema não é para onde o dinheiro vai, é de onde ele vem, é o que se faz para obter o dinheiro. E o que se faz? Nomeiam-se dirigentes de empresas estatais ou agentes públicos para desviarem dinheiro. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, fraudam-se as licitações para que o vencedor da licitação seja o parceiro do desvio. Em terceiro lugar, superfaturam-se os contratos públicos em geral para ter o dinheiro que vai ser desviado. E como muitas vezes eles não pagam os fornecedores ou os que prestaram as obras, também se cobra propina para o pagamento de quem já fez o serviço. Mas, além disso, cobram-se propinas nos empréstimos públicos. Cobra-se pedágio das empresas estrangeiras que querem ingressar no Brasil. Fazem-se comissões parlamentares de inquérito para achacar empresas e pessoas para não se sujeitarem às humilhações que podem passar por lá. Portanto, em todo lugar onde se pode tomar dinheiro de quem trabalha para desviar, se faz.
e cria-se uma cultura de desonestidade. E quando você cria uma cultura de desonestidade, ela vai do mais alto escalão até o fiscal que concede o habite e também pede a sua propina. Porque passa a ser a moeda corrente do país. Se a desonestidade vem de cima, não há nada nessa vida pior do que um mau exemplo. Portanto, o maior problema e a grande discussão não é para onde o dinheiro vai, é a quantidade de coisas desonestas que se fazem para obter este dinheiro. E a imensa quantidade de gente no Brasil que passou a viver com o dinheiro dos outros, dinheiro desviado. Mas não é gente que esteja passando necessidade, não. É gente rica. O roubo virou uma espécie de esporte, naturalizado como se fosse uma coisa normal. A naturalização da desonestidade foi o que aconteceu no Brasil. Triste como seja esse diagnóstico. Mas nós fizemos o diagnóstico. Fazer o diagnóstico é decisivo para superar um problema. E o diagnóstico é duro como esse que eu estou fazendo. Eu gostaria de terminar com a mesma nota positiva com que eu comecei. Porque acho que a fotografia é feia, mas o filme é bom. O filme é aquele que começa nos 30 anos de democracia. Mas esse é o filme mais recente. Eu gostaria de terminar vendo o filme dos últimos 200 anos. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real. Antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior. Era proibido que houvesse manufaturas na colônia. Era proibido que houvesse estradas na colônia. Não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos. Não havia escolas. 98% da população era analfabeta. Há 209 anos. Esta era a infraestrutura do Brasil. Olhando a superestrutura, nós não éramos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha a Magna Carta desde 1215. Nós éramos herdeiros de uma tradição, queridos como são, e efetivamente são, nossos irmãos portugueses, a tradição do último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, do último país da Europa que acabou com o absolutismo. E ainda assim, em 200 anos, nós nos tornamos uma das maiores democracias de massas do mundo, com 30 anos de estabilidade institucional. E uma das 10 maiores economias do mundo. E um país que conseguiu a inclusão social de 30 milhões de pessoas nos últimos anos. Nós fomos, o Brasil, o maior sucesso do século XX. Nenhum país multiplicou renda como o Brasil multiplicou ao longo do século XX. Portanto, a fotografia não é edificante, mas o filme é de um país que tem cumprido bem o seu destino. Talvez não na velocidade desejada, mas andando na direção certa. E, portanto, se nós derrotamos a ditadura, se nós derrotamos a hiperinflação, se nós derrotamos a pobreza extrema, a corrupção tampouco é invencível. E acho que esta demanda por integridade, idealismo e patriotismo de que eu falei, já empurrou a história. A semente já foi plantada. O trem já saiu da estação. Corações e mentes já foram conquistados. E nós não podemos desistir, nem mesmo diante de uma derrota aqui e outra ali. Nós não temos esse direito de desistir. Nem muito menos o direito de não fazermos bem a nossa parte porque os outros não estão fazendo. Que a pior coisa que pode acontecer é as pessoas de bem desistirem de serem corretas porque os outros não são. Portanto, e concluindo, eu compartilho com vocês o slogan que tem me animado na minha vida nos bons e nos maus momentos. Não importa
o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Obrigado. Parabéns, ministro Barroso, a magnífica explanação, uma percussiência ímpar.